Bom dia, 7h59, eu achei que estava gravando, mas não estava gravando, então voltei um pouquinho atrasada. Então, você já está no projeto do Rei Salomão cá entre nós. Bom dia, João. Hoje Salomão vai nos falar do risco. Eu sou Débora Gank e todos os dias eu leio um verso do Rei Salomão, escrito no livro de Eclesiastes. Estamos no capítulo 10, vamos ler o verso 9. E eu trago uma interpretação sistêmica do verso sempre, trago uma interpretação filosófica, literária, trago um filme que também fala disso e fechamos com uma meditação. Ok? Vamos nessa? Vamos nessa então. Hoje, bom dia. Angelina, bom dia, querida. Bom dia. Então, o Salomão vai falar do risco, não do risco da vida, ele vai falar do risco das nossas atitudes, das nossas ações, porque tem trabalho que exige força, que exige movimento, mas esse movimento ele exige consciência, né? E nem todo o esforço vai trazer progresso. Bom dia, amor. Nem toda força é maturidade, né? Mas toda ação nossa tem impacto. É isso que Salomão vai nos ensinar hoje. Toda ação tem impacto, né? Então hoje, dia 195 dias que nós estamos lendo aqui, o livro quase chegando em 200, hein? Estamos no capítulo 10, verso 9. Eu vou repetir essa frase porque eu quero gravar lá no Rei Salomão. Só um minutinho. Então, hoje vamos ler, estamos no dia 195, vamos ler Eclesiastes capítulo 10, verso 9. Ele diz assim: quem arranca pedras será ferido por elas, e quem racha lenha se expõe ao perigo. O que ele está falando? Pedras, lenhas, do que ele está falando, né? Então, Salomão não está dizendo não trabalhe, não construa, não haja. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que toda ação tem consequências, toda intervenção tem um risco, e toda força, quando é mal administrada, retorna contra a gente, né? Então, arrancar pedras é mexer na estrutura, rachar a lenha é aplicar força. Foi assim que eu entendi. Quando a gente mexe na estrutura do sistema familiar, profissional, emocional, a gente precisa ter consciência. Não, só um pouquinho. Deixa eu só tirar isso daqui. Pronto, já gravei um pouquinho lá, né? Nós estamos num momento de transição. Ontem nós conseguimos já passar, acho que 140 vídeos lá para o YouTube. Hoje não, tem que esperar 24 horas, então talvez no final do dia, hoje, amanhã de manhã, vão as outras. Estamos em quase 200 vídeos, mais de 200, porque tem as meditações que eu faço separadinho. Então essa semana a gente ainda vai estar aqui no Debora.gank, mas assim que eu tiver o endereço lá, eu já vou começar a informar o endereço do YouTube, que a partir de segunda-feira a gente vai aparecer no YouTube. E quando tiver 200 seguidores no Rei Salomão, que tem 16, mas a gente deixa lá, aí vai aparecer lá os vídeos também. Mas por enquanto é tudo no YouTube. Você vai ter a coleção completa no YouTube. Todos os vídeos, todas as meditações, só um canal do Rei Salomão. Que tal? Maravilhoso para ele, não? Para nós também. Então, voltando aqui ao verso de hoje, né? Ele está falando que quando a gente mexe na estrutura, né? Ele está falando de estrutura e de consciência. Então, quando a gente mexe na estrutura do sistema familiar, ou profissional, ou na estrutura emocional, a gente precisa ter consciência, precisa ter maturidade.
Porque se a gente não se colocar na posição adequada, se a hierarquia não for respeitada, obrigada pelos foguinhos e coraçõezinhos, é meu amor que tá mandando? Obrigada. A pedra, a própria pedra pode nos ferir. Então, o que é isso sistemicamente? Fala de pessoas que querem resolver conflitos familiares fora do seu lugar. Quero resolver a situação, meu pai e minha mãe estão brigando, eu que sou toda poderosa vou lá e vou resolver. Estou fora do meu lugar, né? Filhos que confrontam os pais. Não, porque não é assim que faz. Tá tudo errado. Você não sabe nada. Como pode ser tão ignorante? Confrontam, né? Estão fora de lugar. Líderes que tentam impor mudanças no povo sem ter estrutura para isso, estrutura própria, né? Pessoas que querem cortar padrões, né? Às vezes eu tenho padrões que eu não gosto, eu quero, jogo embaixo do tapete, finge que não é comigo, não quero mais repetir, rejeito, né? Em vez de entender esse padrão, né? Tem que entender um padrão, por que ele existe? Sempre ele existe para nos proteger. O padrão existe. Então, quem mexe na estrutura sem estar preparado, é o que o Salomão está dizendo, se machuca, né? Rachar lenha exige técnica. Se o golpe for torto, o machado volta contra quem? Né? Ele bate e volta. Tem que saber, né? Então, é isso que o Salomão está falando. Tem pessoas que querem transformar tudo, mas elas não sustentam a consequência dessa transformação. Então, menos e mais devagar. Bom dia, Irene, querida. Que bom que você está aqui. Tem pessoas que querem romper com o passado. Não, deixa eu contar umas histórias aqui. Eu vim da favela e agora sou um médico famoso. Não preciso falar de onde eu vim, né? Vou falar só eu corto. Fernandinha linda, querida, vou te acompanhando aí no caminho do trabalho. Então, voltando aqui, eu me distraio. Então vamos lá. Tem gente que quer romper com o passado, né? Eu não gosto do passado, finge que não aconteceu, agora estou em outra, esquece. Mas aí vem um vazio. Se você solta o seu passado, não tem como ignorar. Nós somos frutos dele, né? Nós somos consequências do nosso passado. E também, por exemplo, na liderança, tem pessoas que, eu quero ser o líder, eu quero isso, quero aquilo, quero dirigir, mas chega lá na liderança e não aguenta a responsabilidade de ser líder, né? Então, Salomão não está condenando o movimento, ele está nos alertando que precisa ter uma maturidade, né? Trabalhar é nobre, transformar é necessário, mas mexer nas estruturas exige um preparo interno. Não dá para sair por aí se mexendo sem ter um preparo, sem ter um acompanhamento, sem ter alguém te guiando. Bom dia, Vilma. Porque o sistema sempre vai responder às suas ações. E se você não estiver preparado, não tiver consciência, não tiver maturidade, aquilo desmorona na sua cabeça e te machuca. É isso, no meu ponto de vista sistêmico, é assim que eu leio. Vamos ver o que dizem os filósofos. Eu trouxe, o Paulo pediu, traz os filósofos mais contemporâneos, sai dos gregos um pouco. Eu adoro os gregos. Se me deixar, eu vou achar tudo lá nos gregos. Mas não. Então, eu ouvi o pedido do Paulo e fui buscar os contemporâneos, vou aprender com os contemporâneos, que eu também sei pouquíssimo. Então, vamos lá. Jean-Paul Sartre, ele faleceu em 1980, então é pertinho, francês. Ele dizia algo muito radical. Olha o que ele dizia. O homem está condenado a ser livre. É uma condenação. Então, essa ideia eu estava buscando, né? Aparece no livro dele O Ser e o Nada, de 1943. Mas eu gostei mais, é o que eu trouxe para vocês, numa palestra que ele fez em 1946, e a palestra chamava O Existencialismo é um Humanismo. Né? Então, bateu muito com as coisas que eu penso, né?
Engraçado, né? Da onde eu peguei? Dele, claro. Tá no... Tá no... Como é que chama? Tá na nuvem. Tá na nuvem e a gente se conecta, né? Então, ele fala assim, não tem escolha neutra. Claro que não, né? Quando você escolhe, você assume responsabilidade. As pessoas que... eu sou neutro, eu sou neutro. Não tem neutro. Quando você decide, não, eu sou neutro, eu não vou agir, né? É uma ação. Não tem não ser. Não, entendeu? Então, agir, o que seria agir? Agir é assumir as consequências daquilo que a gente faz. Então, quando Salomão diz assim, Salomão falando, quem arranca pedras será ferido por elas. Quem arranca pedras, não quem pega, não quem toca, quem arranca. Ele está falando exatamente disso, né? Toda intervenção na realidade, as pedras são a realidade, exige uma maturidade para sustentar o que vem depois. Toda intervenção na realidade exige uma maturidade porque tem consequências e você precisa estar pronto para sustentar as consequências. Então, liberdade sem responsabilidade vira o quê? Imprudência, né? Um movimento sem consciência, Salomão diz, vai virar ferimento, você vai se machucar, né? Então, arrancar pedras realmente é um ato de liberdade. Mas quem assume o risco? Tem um risco. Salomão está falando do risco. E aí achei um filósofo, porque eu estava procurando um filósofo, isso é Sartre, vamos mudar de filósofo, Churran, que é um que eu aprendi muito sobre meditação com ele. É um livro fininho. E eu não sei por que encasquetei que tinha coisa lá sobre isso. E cadê o livro? Eu devo ter dado para alguém, porque eu sou dessas, né? A pessoa gosta do livro, eu dou. E daí, cadê o livro? Não tem o livro. Aí fui procurar pelo sobrenome na inteligência artificial, né? No ChatGPT, falei, procura isso. E aí ele me trouxe outro. Ele trouxe Byung-Chul Han. Acho que Han deve ser senhor, alguma coisa, porque todos... Tinha um monte de Han, mas não eram filósofos, né? Então ele está vivo ainda e mora na Coreia do Sul. E achei que ele fala da nossa sociedade assim, perfeito. Vamos ver o que ele disse. Ele tem um livro chamado A Sociedade do Cansaço. Foi onde eu abri para ler. Foi escrito em 2010, ali. Né? O que ele fala? Ele descreve uma cultura obcecada com desempenho. Tá falando com quem? Com a gente. Uma cultura obcecada com desempenho. Uma sociedade que diz assim, produz mais, muda tudo, transforma, seja melhor do que você já foi, faça mais. Somos nós, fazendo, sendo melhores, quero ser melhor, enfim. Mas ele tem um alerta, o excesso de ação sem medida nos leva ao esgotamento. Ontem eu tive uma crise de rinite brava. Bom dia, Daisy. Bom dia, Maria. Qualquer pessoa normal, em sã consciência, teria desmarcado tudo que tinha à tarde e ficado na cama, porque estava brava. Mas não. Eu tenho aquele mandato, faz mais, faz certo, não pode deixar ninguém na mão. E eu atendi aquele espirrando. Só para vocês terem uma ideia, o que eu espirrei ontem, eu tinha 2 rolos de papel higiênico. 2. Eu gastei só no nariz. Então, excesso. E o que aconteceu no final do dia? Eu estava esgotada, estava acabada. Eu tomei uma sopa, tomei um antialérgico e apaguei. Acordei às 3 da manhã. Claro, quem é que consegue dormir tanto? Então, não é o trabalho que nos fere, é a ausência de limite. Eu ontem não tive limite. É aprendizado para mim também. Aliás, eu só aprendo com o Salomão. Estou aqui porque eu estou aprendendo. Então, é o que o Salomão fala aqui. Quem racha a lenha se expõe ao perigo. Então, para você usar o machado,
você precisa ter técnica, você precisa ter pausa, você precisa ter precisão. Quando faz força demais, no ângulo errado, com machado, ele está falando do machado, a gente se machuca. E Han, o coreano, mostra que hoje a gente se fere não por falta de liberdade, mas porque a gente é excessivamente autoexigente. A gente se exige demais, né? Então eu trouxe uma conexão que eu achei bem madura com o verso do Salomão. Então Sartre diz o seguinte, lembra, né? Liberdade exige responsabilidade. Han fala que a ação exige medida, menos, né? E Salomão já dizia que intervenção sem consciência vai trazer consequências. Tão acelerada. Então, o verso não fala de medo, ele fala de maturidade o tempo inteiro. Não é pra gente evitar a pedra, a gente tem que saber como tocar a pedra, tem técnica, né? Não é para fugir do machado, mas é aprender a usar o machado. Vocês gostaram dos filósofos? Eu achei bem interessante. E aí, na visão literária, eu trouxe um livro que todo mundo conhece, O Médico e o Monstro. Não tem quem não conheça, né? Foi publicado, quem escreveu foi um escocês, em 1886 foi publicado o livro, né? O Dr. Jekyll, né? É um médico super respeitado, elegante, intelectual, socialmente todo mundo admira, que médico fantástico. Mas dentro dele, ele carrega um conflito, ele carrega uma sombra. E daí ele pensa assim, eu talvez pudesse experimentar esse lado meu sombrio, né? Sem comprometer a minha reputação de médico renomado, reconhecido por todos, né? Ele quer entrar dentro dele e separar esse bem do mal, né? É isso que ele quer. Então ele decide intervir, ele cria uma poção, uma fórmula, toma essa substância e aí ele se transforma no Mr. Hyde. Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Meu nome é O Médico e o Monstro, né? E o Hyde é o contrário dele. Ele é impulsivo, ele é cruel, ele é violento e não tem a menor culpa, né? Então, no começo, o Dr. Jekyll acha que ele está no controle, né? Ele pensa assim, eu posso alternar, uma hora eu sou Hyde, outra hora eu sou Jekyll, tranquilo, eu posso experimentar como é ser Hyde e eu posso voltar a ser Jekyll na hora que eu quiser. Mas aqui entra o Salomão. Bom dia, Andréia. Quem arranca pedras será ferido por elas, é o que diz Salomão. Então, o Dr. Jekyll, ele não queria destruir nada nem ninguém, ele queria só experimentar, né? Mas quando ele mexeu na estrutura interna dele, ele rompeu um muro que a gente tem de contenção moral, né? Ele liberou algo que ele não conseguiu mais controlar. Então, o Mr. Hyde começa a aparecer sem ser chamado, né? Então, a transformação deixou de ser escolha e vira uma imposição. Hyde está lá na hora que ele quer e aquilo que ele liberou dentro dele virou uma escravidão, porque de repente ele vira um monstro, ataca as pessoas, né? Então, aquilo que era curiosidade virou um perigo. E o mais estranho e sofisticado do livro é que esse Hyde não é um estranho, esse monstro, né? Hyde é o Dr. Jekyll sem limites. Dr. Jekyll, composto, tem limites. Hyde não tem limites, né? Não é um mal externo, é um mal que nós temos, mas que não está contido, né? Eu achei que tinha tudo a ver com Eclesiastes, com a frase do Salomão que diz: quem racha lenha se expõe ao perigo, né? Rachar lenha é aplicar força, foi isso que eu entendi. Rachar lenha, você precisa ter força para rachar lenha. E Jekyll, né, Dr. Jekyll, ele aplicou a força contra a própria estrutura psíquica dele, né? Ele quis romper esse muro que separava
o Hyde, o Jekyll, né? Ele quis experimentar aquilo que estava reprimido dentro dele, mas não sustentou as consequências. É isso que o Salomão está nos alertando. Nós temos estruturas internas, vou começar a espirrar de novo. Onde eu já tomei o antialérgico de manhã cedinho. Nós temos estruturas internas, esses muros que estão lá para nos proteger, né? Tá bom que a gente tem que olhar para a sombra, mas não é a sombra tomar conta da gente. É olhar para a sombra, entender, né? Trabalhar, dar estrutura, dar espaço. Senão ela toma conta da gente e as consequências, né? A gente não sabe, né? Então, a gente precisa ter maturidade para romper os limites. Porque a serpente que Salomão falou anteontem não está fora, ela está dentro, está nos protegendo. A serpente está... Lembra? Pula o muro, tem uma serpente? Está dentro, né? Então, o risco não está na ação em si. O risco está na falta de medida. Então, não é para não agir, mas agir com medida. Achei que tinha a ver com o verso de hoje. Espero que vocês também tenham encontrado. E aí, nos filmes, eu achei o filme também, que eu achei falar lindamente com esses filósofos, com os escritores, que chama-se O Cisne Negro. Vocês lembram desse filme? Com a Natalie Portman, 1969. Faz tempo. Não, o filme não é de 1969. Me enganei. Esse é a data de nascimento do Aronofsky, que é o diretor do filme. Não, o filme foi feito em Nova York. Então, vou contar um pouquinho do filme. Uma bailarina super disciplinada, ela é perfeccionista, ela se controla o tempo inteiro, ela vive pro balé, né? E aí ela é escolhida pelo diretor do espetáculo O Lago dos Cisnes para fazer os dois papéis, né? O cisne branco, puro, delicado, técnico, e o cisne negro, sensual, instintivo, sombrio. Então, ela executa o cisne branco com perfeição, mas não consegue acessar o cisne negro. Daí o diretor diz assim: você é perfeita demais, é por isso, cisne negro não é assim. E aí começa, aí eu faz a conexão com o verso do Salomão, porque aí ela decide romper o limite dela, ela se força, ela treina muito além do que o corpo dela aguenta, ela passa da sanidade mental dela para conseguir acessar o lado sombrio, custe o que custar, né? Ela tenta acessar o lado sombrio a qualquer preço, e ela realmente extrapola. Então, ela começa, as coisas começam assim. Ela pula o muro, certo? Ela tira as pedras do muro, com força. Então, ela começa a experimentar impulsos que ela sempre reprimiu. Ela começa a explorar a sexualidade dela. Ela explora a agressividade, ela fica extremamente agressiva. E também a rivalidade, começa a rivalidade com outras pessoas lá que estão contracenando com ela. Mas tudo isso ela experimenta, mas sem integrar. Não é que ela vem a sexualidade e ela se dá conta da sexualidade. Deixa eu ver como é a minha sexualidade. Eu experimento aqui, experimento ali. Não, é tudo muito wild, muito selvagem, né? Então, ela não amadurece o lado sombrio dela. Então, ela libera esse lado sombrio sem nenhuma estrutura, sem nenhum acompanhamento. Então, aquilo que antes ela controlava, agora virou obsessão. E aí ela começa a ter alucinações,
ela olha para outra bailarina e acha que a outra bailarina quer pegar o lugar dela, são alucinações. Ela não consegue mais distinguir a realidade daquilo que ela está projetando, né? Porque ela está buscando excelência. E essa excelência vira o quê? Autodestruição. Então tem a noite de estreia e ela entrega uma performance impecável, maravilhosa. O cisne negro aparece com intensidade, poder, força. E na alucinação dela, ela acha que ela matou a rival, né? Mas aí ela descobre, quando ela volta para a realidade, que ela não matou ninguém. Ela simplesmente se feriu, literalmente se feriu, né? E aí ela cai no palco, no chão, né? E ela diz assim, fui perfeita. Mas a que custo, né? Se machucou, se feriu. Também achei que tinha conexão com o Eclesiastes, que arranca pedras e será ferido por elas, né? Acabou sendo ferida. Nina arrancou, a personagem arrancou as pedras da própria contenção dela. Ela rompeu o muro da medida, igual o Dr. Hyde, Mr. Jekyll, né? Quem racha a lenha se expõe ao perigo, disse Salomão. Ela aplicou força demais, sem técnica emocional nenhuma, sem integração. O problema dela não foi querer crescer e melhorar, né? Foi fazer tudo isso sem maturidade. Então, igual o Dr. Jekyll, ela quis acessar o lado sombrio sem ter estrutura. Então, bateu os dois aqui para mim muito. E aí, o que o Salomão está nos alertando é o seguinte, ele não está condenando o movimento em si, ele está nos alertando que mexer na estrutura interna tem riscos. Então tem que ser feito com sabedoria, com cautela, né? Tem que ter alguém para ajudar a integrar. É um aviso importante. Não vai na porra louca. Não podia falar isso, né? Mas já falei. Não dá para forçar o que não está integrado, né? Não dá forçar o que ainda não está integrado. Então, eu quero integrar o sexo, que era o caso da personagem na minha vida. Eu não vou sair por aí que nem uma libertina. Eu vou experimentar uma vez, vou ver se aquilo funciona para mim ou não, se é daquele jeito, talvez seja de outro. Talvez eu precise de orientação. Como é que faz isso? Vou perguntar, né? Vou me informar, vou ler. Estrutura. Então, não foi o talento que destruiu a bailarina, foi o excesso de tudo, sem nenhuma medida. O que vocês acharam do filme? Regina, bom dia, querida. Faz tempo que você não entra aqui. Bom te ver. Cláudia, bom dia. Oba, 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 oba. Rose, bom dia. Regina, é você a T. Barnabé também ou será que é uma parente sua? Fala pra mim. Cláudia, já falei. Deise, Maria, bom dia. Maria Reis, Deise linda. Vilma, Fernanda, Irene, meu amor, Angelina, João. Tô sentindo falta. Não, é que apareceu uma... Regina apareceu aqui. Deixa eu ver. T. Barnabé. Pedindo para entrar. Regina Scali. T. Barnabé. É você? Se for você, tá bom. Pode entrar. A porta sempre está aberta para você, minha querida. Vamos para as nossas perguntas de hoje. Onde na minha vida eu estou forçando... então, quem é T. Barnabé, seja bem-vinda. Não sei quem é. Põe seu nomezinho.
Então, vamos para as perguntas, Regina. Vamos lá, pessoal? Onde na minha vida, as perguntas que eu me fiz hoje, eu estou forçando além da minha medida? Eu já sei, ontem eu forcei muito além da minha medida. Onde eu estou querendo crescer? O que eu estou querendo provar? Ó, as perguntas todas para mim. O que eu estou forçando além da minha vida? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz depois de ler o verso do rei Salomão. Segunda pergunta que eu me fiz. Que pedra que segundo Salomão, eu tenho arrancado sem estar preparada para isso ainda? Talvez um confronto com alguém, eu resolvi entrar em confronto sem estar preparada para esse confronto, ou uma ruptura, uma decisão impulsiva. Vamos olhar para isso? E aí, será que eu estou agindo quando eu faço isso por maturidade ou por excesso de autoexigência? Essa minha ação, ela nasce, o que eu faço? Nasce da consciência ou da minha ansiedade em chegar lá logo? Quero chegar lá onde quer que seja que eu quero chegar. São as perguntas para nós. A Deise está falando do Clube da Luta. Eu vou olhar o filme, vou trazer. Obrigada pela indicação, Deise. Vou até anotar. O Clube da Luta. Vou trazer o Clube da Luta no próximo. Tá bom? Obrigada, Deise. Então, gente, contribuição de vocês são preciosíssimas. Porque aqui é só uma cabecinha. Vocês têm milhões de informações para me dar. Vamos caminhar juntas, né? Obrigada, Deise, mais uma vez. Então, meditação final de hoje. Vamos soltar o ar. Inspirar. Em 4, segura em 2, solta em 6. Pela boca bem devagarzinho. De novo, inspira, segura e solta pela boca bem devagarzinho. Sente os seus pés no chão. Sente que você é livre. Você é livre para agir, é livre para decidir o que quer que seja, é livre para mudar o que você quiser mudar, mas não por impulso, com responsabilidade. Vamos nos lembrar que cada escolha cria consequências. Cada intervenção vai mexer com a estrutura. Cada escolha cria consequências. Cada intervenção vai mexer com a estrutura. Imagina agora que tem uma pedra na sua frente. Não é uma pedra muito grande. Você pode facilmente mover essa pedra. Mas não precisa arrancar ela com violência. Não quero mais essa pedra aqui. Não. Se aproxima da pedra. Toca na pedra com cuidado. Sente que a maturidade, ela não é bruta. Ela exige técnica. Isso em relação à pedra. Em relação ao machado, imagina que você tem um machado nas suas mãos. Machadão. Você pode usar esse machado. Mas você não precisa bater completamente descontrolada, né? Você tem essas ferramentas, você tem essas possibilidades. Mas tem que aprender a usar. Porque elas são desafios, né? São riscos. Respira. Diz assim, se você puder falar em voz alta, melhor. Se você estiver num lugar que você puder repetir para se escutar, melhor. Se não, fala para dentro. Eu escolho agir com consciência. Escolho crescer com estrutura, com liberdade e com responsabilidade.
Escolho ação com medida. Vou repetir. Eu escolho agir com consciência. Escolho crescer com estrutura. Escolho liberdade com responsabilidade. E escolho ação com medida. Respira. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa se machucar para poder evoluir. Você não precisa ultrapassar seus próprios limites para ser grande. A força está na sustentação. Você dá um passo e sustenta. Dá outro passo e sustenta. Né? Respira. Sente que hoje a gente pode agir sem se ferir. Olha pra gente, né? Não precisa se ferir. Vamos nos cuidar um pouquinho mais. Pode ir abrindo os olhos devagarzinho. Então, Salomão não está nos ensinando a ter medo. Ele está nos ensinando passo a passo a ter maturidade. Então, de novo, não é para evitar o trabalho, é para respeitar que existe uma estrutura. Você não pode chegar no escritório que tem toda uma estrutura e dizer assim, não, vamos mudar tudo, está tudo errado. Não pode. Isso seria arrancar os muros, as pedras do muro, né? Tem que entender o que está acontecendo, tem que ir devagar. Então, não é sobre parar de agir, mas é sobre agir com consciência. Onde eu estou, o que eu estou fazendo, qual é o meu lugar. Acabei de chegar, tem gente que chegou antes de mim. Hierarquia. Então, a liberdade, como dizia Sartre, somos todos livres, esse é o perigo. E eu diria que a liberdade exige responsabilidade. E ação, Salomão está nos dizendo, precisa de medida, né? É exatamente isso a sabedoria. Crescer sem se ferir no processo. Como crescer, como evoluir, sem se machucar, se respeitando. Respeitando a própria medida, respeitando o próprio ritmo. Não a loucura que está o mundo, dessa exigência absurda de que tenho que ser melhor, tenho que arrumar tudo, tenho que. Né? Se essa reflexão de hoje fez sentido para você, se você percebeu que viver no automático vai custar caro, já custa caro. Se você quer organizar a sua vida com consciência e com maturidade, vem caminhar com a gente aqui com o Rei Salomão, na comunidade do Rei Salomão. Aqui a gente não lê só o versículo do dia, a gente aplica, a gente reflete, a gente reorganiza a nossa vida todos os dias. Todos os dias eu leio um verso, trago uma visão, uma prática e uma expansão de consciência. Então, se você sente que é hora de viver com mais direção e menos repetição, o link está aqui na bio. É só clicar e você entra na comunidade. Essa live vai ficar gravada. Essa semana ainda estou fazendo lives aqui no Instagram. Nós estamos migrando para o YouTube. Criamos um canal para o Rei Salomão no YouTube. Rei Salomão cá entre nós no YouTube. Já consegui migrar para lá 140 vídeos. Falta 60 e poucos. Bastante vídeo, né? Mas se você não quer, mas a transcrição da live vai sempre estar na bio. Sempre. Então, só clica lá, comunidade do Rei Salomão, e você vai receber. E Regina. Então, quem entrou no meio, obrigado. Quem tá mandando foguinho, coraçãozinho, Instagram, adora. Então, Mariana, bom dia. Entrou no meio da meditação, espero que você tenha aproveitado, tá? Então, se essa mensagem de hoje pode ajudar alguém que você ama, compartilhe essa mensagem, porque a sabedoria cresce quando ela circula. Mais pessoas
transformam o jeito de estar na vida, né? Amanhã a gente segue com alma, com sentido, é que a vida floresce. Beijo carinhoso. Angelina, bom dia. Ai, que bom que você gostou, Angelina, muito bom. Vem todo dia, querida, todo dia, 7h59, tô aqui. Vem fazer companhia, vem caminhar com a gente. Beijo carinhoso para quem caminha junto. Um abraço bem apertadinho. Até amanhã, se Deus quiser adquirir.